você acredita que toda doença, ela é física e emocional? Eu falo, sim. Mas em nível de consciência, o corpo, ele é inferior à mente. Porque é a mente quem comanda o corpo. Sim. Eu estou ansioso, ansiosa, Sim. mas eu sou calmo. Ela fala, mas isso não é verdade. Mas se você continuar repetindo, vai virar. Eu lembro que eu comecei a andar pro lado pro outro, assim, eu tô com câncer, eu tô com câncer, eu tô com câncer. Isso foi por alguns segundos, assim. Aí eu... Até entender, né? Tô. Pronto, ok, fechei. Eu falei, tá, o que eu vou fazer a respeito disso agora? O ser humano, ele precisa desenvolver virtudes. Porque a virtude é desenvolver habilidade, é aprimorar, é melhorar. Eu vou dormir sendo quem eu fui amanhã. Quem eu quero ser amanhã? Eu quero ser a pessoa que encontrou a solução. Você está na Era das Virtudes e hoje eu tenho um convidado muito especial. Ele é marido da Denise, papai do Ian, ele é fundador da Oki Acupuntura, é terapeuta, professor, ele é escritor de 2 livros, A Cura pelo Hábito, Uma Reflexão da Vida e também o Guia Prático. Ele atua na área há mais de 18 anos, o currículo dele é extenso, tá, gente? Ele tem pós-graduação em acupuntura, ele tem inúmeros cursos e formações em medicina psicossomática, ele ajuda pessoas principalmente a desbloquearem crenças limitantes, padrões inconscientes. Ele é muito especializado e reconhecido pelas pessoas melhorarem muito suas dores e doenças físicas, mas também as emocionais. Ele tem método próprio, como a ressignificação da dor física e emocional, para ajudar as pessoas na manutenção e sustentação da saúde física e emocional também. Eu tenho a honra de chamá-lo de amigo, meu irmãozinho de alma, Rafael Ferreira Pinto. Seja muito bem-vindo à Era das Virtudes. Muito obrigado. Então, como é que você chega aqui hoje, Rafa? Feliz e empolgado. Muito Adorei bom. a oportunidade de poder te encontrar. Eu já estive no seu podcast. Já. Você já esteve no meu congresso. A gente tem essa troca aqui boa de encontro de almas. Sim. Eu e o Rafa, tem uma curiosidade, a gente se conheceu num curso de Theta Healing sobre anatomia. Em 2000, a gente estava tentando lembrar aqui, né? 2019. Foi no meio de julho de 2019. Julho de 2019. E foi interessante porque foi um curso intenso, né? Porque o Anatomia Intuitiva são 15 dias de curso, né? Então a gente teve uma interação... O dia inteiro, né? 15 dias, o dia inteiro, muito imersivo. A gente teve uma interação muito... Foi muito bacana. Foi um encontro mesmo. Foi, né? Encontro de almas. É como se a gente fosse irmão de outra vida que se reencontrou nesse curso e ficou. E você tem o Ian, que tem 5 anos também, né? Vai fazer 5 anos, o Luca tem 5 anos, então a gente ainda teve tudo pertinho. Essa proximidade. Muito legal, Rafa. Trouxe aqui algumas perguntinhas pra gente começar. Eu te conheço muito por essa questão física, né? Eu sei que você trabalha outras coisas, a gente vai abordar aqui, mas você, até por ser fisioterapeuta de formação, depois você se especializou na medicina chinesa, germânica, e outras linhas de psicossomática. Você acredita que toda doença tem uma raiz emocional? Ou isso é um exagero, um papo de espiritualidade? Como que você vê isso? Ou não? Tem doenças que não tem nada a ver com isso? Não, tem... assim, o que eu acredito é toda doença sempre vai ter... E a gente pode se dividir assim e colocar sempre uma causa física e emocional. Okay. Então, a gente não pode separar as coisas. Né? Não dá para ser separado... Até porque a gente, como seres humanos, a gente traz... É muito interessante essa questão, porque as pessoas falam assim... eu sou extremamente racional, é a razão. E aí, a gente vive numa cultura muito separatista. Sim. Falar, isso aqui... E que privilegia a razão, inclusive. Né? Valoriza mais a razão. E aí, acaba que a gente não consegue... Muitas vezes, a gente não é treinado a fazer correlações. E aí, o que acontece é que aí as pessoas falam assim, eu sou racional. Eu falo, legal. Falo assim, e como que você tá? Eu me sinto... É verdade. E aí a pessoa traz pro eu me sinto assim. Eu falo, então peraí, se você sente, você tá expressando. O que é sentimento? É a expressão racional do que você teve como emoção. Então, é interessante, né, esse processo. Totalmente. Mas sim, toda doença... Seja ela uma doença, vamos colocar assim, como doenças ou dores, né? Sim, que vou separar um pouquinho. Ela sempre vai ter causas físicas e também causas emocionais. Tá. Aí você fala, mas então eu tava andando, eu tropecei, caí e me machuquei. Sim, tem a ação, a lesão física que você fez pelo impacto. Sim. Mas o que te levou a cair
ele tem uma raiz emocional. Eu posso somar isso também? Você sabe que eu trabalho com virtude há bastante tempo. Eu acredito também que toda doença ou sintoma, uma desordem, né, no corpo físico ou emocional, também tem uma ausência de virtude. Você deu o exemplo de tropeçar, me lembrei aqui. Eu era uma pessoa que tropeçava muito. Eu tenho tombos cinematográficos, literalmente, porque eu tenho tombos que foram até televisionados ao vivo, em que eu caí na rua, em que eu caí no meio da Paulista e meu mamão da marmita saiu voando, de rasgar a calça, abrir um espacate. No curso do anatomia, o tombo que você tomou. Tomei um baita tombo no curso da anatomia quando a gente se conheceu. Antes, né? No hotel, né? Foi no apartamento que eu tava. Apartamento, né? E aí eu tenho tombos históricos, assim, no meu currículo, até que eu entendi que isso vinha da minha falta de presença. E quando eu comecei a treinar presença na minha vida e me tornar uma pessoa mais presente, eu não me lembro de ter tomado outro tombo na minha vida, assim. Se eu já caí alguma vez desde então, foi alguma coisa leve, porque eu não tenho memória. E antes eu tenho memórias, assim, porque eram tombos muito marcantes e que me machucavam muito, inclusive. Você também acredita que a virtude, uma falta de uma virtude também pode impactar no corpo físico? Sim, total. Eu gosto muito, e eu gosto muito dessa linha das virtudes, porque, de fato, a virtude, ela é algo que a gente vai desenvolvendo, né, de várias maneiras. Mas a gente precisa. Então, na minha concepção de virtude, quando a gente fala de virtude, eu falo assim, aquilo que eu me torno, né, aquilo que se torna algo natural em mim. Tipo, de uma maneira natural, de tanto que eu já pratiquei. Sim. Vou dar um exemplo, né? Dentro da minha percepção do processo das virtudes. Sim. Então, quando eu desenvolvo o ser humano, ele precisa desenvolver virtudes. Porque a virtude é desenvolver habilidade, é aprimorar, é melhorar. Sim. Em qualquer aspecto. Sim. Então, o fato é esse. Se você não tem ou não desenvolve uma habilidade de estar presente no que você está fazendo, quando você está dirigindo ou quando você está andando, de fato, coisas vão acontecer. Né? Então, a hora que... E assim, você pode desenvolver a virtude, você pode ter presença, e não quer dizer que você não está pensando em outras coisas. Porque isso não existe, né? Então, a gente pensa em muitas coisas, eu estou pensando, mas eu estou presente num processo que eu presto atenção também no que eu estou fazendo. Né? E isso muda muito. Sim, e claro que eu desenvolver presença não me ajudou só a não tropeçar mais. Essa foi uma das coisas, né? Mas me ajudou a estar mais presente nos meus relacionamentos, na educação do meu filho, no meu trabalho, minha produtividade melhorou, tudo na minha vida melhorou. Mas era o sintoma, eram os tombos que eu levava. Era o universo me mostrando, Dani, sai do mundo da lua. E volta aqui para a presença. E quando você puxa isso, acho que eu acredito que isso é uma coisa que une muito o nosso trabalho, né, Rafa? Porque você tem 2 livros falando da cura pelo hábito. Um é o guia e o outro é a filosofia, né, da cura pelo hábito. E quando eu falo de virtude, virtude é um hábito. A gente só consegue construir uma vida virtuosa se eu torná-la hábito. Então, como é que eu me torno uma pessoa presente? Se eu praticar um pouquinho de presença todo dia até que se torne um hábito. Como é que eu me torno mais livre? Se eu colocar momentos de liberdade e praticar a liberdade até que eu me sinta livre. Como que você sente que... Como que você poderia contribuir com a gente com essa construção de hábitos virtuosos? Eu coloco assim, o Cura pelo Hábito, ele é um projeto muito interessante, porque ele surge da necessidade que eu comecei a perceber de mexer nos nossos processos de memórias. Então, a gente tem uma questão que, assim, mais ou menos 90% do que a gente tem de memória, elas são inconscientes. Então, isso significa que a gente não acessa. E, elas existem, mas não são acessadas o tempo todo. Mas elas estão ali atuantes. E basicamente eu falo que assim é a programação. Então você tem lá um programa, você tem um app, você tem um computador que tem uma programação. Ele vai seguir aquela programação. A gente, o nosso corpo, ele vai fazer isso. Ele vai seguir uma programação. Então, se a gente tem essa programação, a gente precisa... Né, e uma programação que ela seja, entre aspas, destrutiva, então a gente precisa mudar. Sim. A forma da gente mudar isso, então tem vários recursos, e é o que eu falo que eu mexo muito nessas memórias inconscientes, reprogramando essas memórias. Tá. Depois eu explico mais a fundo o que é o reprogramar. Só para não perder aqui a questão. Não ficar muito técnico. Mas, o que acontece? Uma coisa muito importante, e que aí surge o Cura pelo Hábito,
precisa ser sustentada essa mudança. Tá. Porque se você muda o programa, mas não sustenta ele, a chance de você reprogramar com o antigo é muito alta. Total. É muito interessante você trazer isso, porque eu tive uma entrevistada aqui hoje e que a gente falou sobre a canetinha. Que agora tá na moda aqui, usar a canetinha pra emagrecer, por exemplo, né? Ou pra conseguir algum resultado. Ontem mesmo eu tava conversando com uma amiga que é super magra, linda, e ela usou a canetinha pra conseguir um resultado específico no corpo. E se ela usa essa canetinha pra conseguir um resultado, mas ela não muda nada na vida dela, Sim. isso tende a voltar ao que estava antes. E como que o teu projeto consegue não fazer isso? Porque uma coisa eu tomo uma pílula mágica, eu uso uma canetinha, eu vou numa pessoa que prometeu me salvar. Enfim, tem várias formas, né, das pessoas fazerem isso. Só que elas se frustram depois porque elas voltam ao padrão antigo. Na espiritualidade é a mesma coisa e na psicossomática é a mesma coisa, certo? É isso. Então, e aí surge essa necessidade que eu falo. Então, eu preciso mostrar para essa pessoa caminhos para ela sustentar essa nova mudança. Tá. E aí vem o Cura pelo Hábito, que a gente escreve, aí eu e o Cláudio nesse projeto, Sim. E a gente escreve o Cura pelo Hábito, uma reflexão da vida, que aborda muito essas questões de como sustentar uma mudança, de como fazer. E aí é a memória. Então, a memória, a gente cria ou ela por intensidade, que é o evento emocional, ou por repetição. Tá. Que, por exemplo, é muito comum no estudo, né? Quando a gente está estudando alguma coisa. Então, Intensidade muitas vezes é trauma, né? Quando eu estudei trauma, a gente via muito... Não, tem várias formas de intensidade, mas uma das formas é... Se eu tenho um trauma, um evento traumático que me marca muito, eu crio uma intensidade ali. Ou até um momento de alegria, sei lá. O nascimento do meu filho. Às vezes é uma intensidade que... são momentos emocionais. A gente pode chamar assim. Então, a gente tem a memória... Que, por exemplo, uma memória de repetição. É memória de treino, de treinamento, de estudo. E a memória de intensidade ou memória emocional. Que é um evento que fica marcado porque teve um fator emocional. E aí, isso pode ser uma coisa que é uma coisa boa. Por exemplo, o evento de lembrar do nascimento do meu filho, quando eu fiquei grávida. Faz 5 anos, eu lembro como se fosse ontem. Por exemplo, a comemoração agora recente que você fez de 10 anos de casada, né? Sim. Então, são eventos emocionais. Sim. E aí você vai falar, o que é comum a gente lembrar? De eventos emocionais, eventos que envolveram emoções, porque eles são mais intensos. E por isso que é um tipo de memória que faz muito rápido. E também, se você tiver um evento emocional, é difícil, né? Então, ele entra, e se você sustenta esse evento emocional, ele é um trauma. Total. Assim como eu lembro, como se fosse hoje, do dia que eu descobri o diagnóstico do câncer, ou do dia que eu sofri um bullying na escola, eu tenho essa memória... Como se fosse agora, por exemplo. Exato, mas, por exemplo, você tem essa memória, mas você sente alguma coisa quando você lembra? Ou ela é neutra? Eu lembro do que aconteceu. Hoje é neutro, mas já não foi. Isso. Então, isso é um trauma que aconteceu e ele foi sendo... E aí, o que é importante? Foi sendo diluído. E aí, dentro desse processo, agora ele é uma lembrança. Mas não tem mais a emoção envolvida. Entende? Com certeza. Agora, hoje sim, já teve. Exato, já teve. E se a gente sustenta essa emoção, ela vai continuar sendo trauma. Dentro desse processo. Deixa eu ver se eu não me perdi aqui. Mas aí, e aí o que acontece dentro dessa mudança que a gente faz de memória? Então, a gente pode mudar e sustentar essas mudanças que a gente tem na vida, criando hábitos, novos hábitos. Como que a gente cria hábito? Então, que aí eu gosto muito do conceito do Ikigai, que é muda 1% todo dia. Então, por exemplo, você dá o exemplo das pessoas que estão tentando emagrecer de alguma maneira, independente da questão. E estão utilizando de recursos medicamentosos para auxiliar nesse processo. Perfeito. E daqui para frente, o que você vai mudar no seu dia a dia? Eu vou mudar completamente minha alimentação. Então, não muda completamente assim, ó. Muda uma coisa que você faz, um hábito. Dos hábitos que você tem, qual que você considera que seja, talvez, dos alimentares o pior? E muda esse. E sustenta. Sabe, quando eu emagreci 20 quilos, a primeira coisa que eu fiz por uma semana, assim, 10 dias, foi só consumir mais água. Foi a primeira coisa.
Muita a primeira coisa, que já é muita coisa. Aí a hora que eu falei, todo dia eu já consumo mais água, já tá no meu piloto automático, eu vou pra segunda coisa. E aí eu vou pra terceira coisa. Eu fui fazendo assim, e foi realmente a vez que mais eu tive resultados que perduraram, inclusive, ao longo do tempo. É isso. Então, a gente vai fazendo essas mudanças. Então, vou mudar esse hábito. Então, vou começar a tomar mais água. Sim. Aí, virou automático, é 1%. Automatizou. Agora, naturalmente, quando eu percebo, eu já tomo mais água. Sim. Então, qual que é o próximo? Qual que é o próximo? Esse é o que eu vou falar assim, a maior forma de sustentar. Uma outra coisa que eu trago muito dentro desse processo de sustentar é que, assim, a mente inconsciente, ela gosta de memória. Sim. Porque a memória vai fazer o quê pra gente? Vai automatizar e vai conservar a energia. Por isso a gente cria a memória, que é a memória RAM, registro automático de memória. O negócio vai acontecendo. E aí o que acontece? Quando a gente faz uma mudança de memória, existe uma resistência. Sim. Então, a chamada resistência. Até porque se eu tô no piloto automático, eu não tô gastando energia, esse é o meu padrão. A hora que eu quero fazer uma coisa diferente, minha cabeça vai fazer... Opa, por que você vai fazer isso? Exato. Tô aqui no conforto, no conforto desconfortável, mas que já virou um conforto. Mas porque é seguro, porque eu tenho memória. Exatamente. E é exatamente isso que vai acontecer. Então, chama sabotagem ou resistência. Por que é a resistência? A mente inconsciente, se você quer mudar essa programação, ela vai ficar meio maluca, porque ela fala, pô, mas a minha base era essa, você tirou daqui, e agora? Então, o que ela vai fazer? Ela vai fazer a nossa mente consciente, então a mente criar mentiras. Uau. E aí ela começa a criar o quê? Fazer você cair na repetição. Pra ficar no padrão antigo. Então, por exemplo, eu dou um exemplo assim, muitos pacientes que chegam no consultório, às vezes falam, eu sou uma pessoa muito ansiosa. Tá. Aí eu falo para a pessoa assim, o primeiro passo é você mudar a sua frase. Porque se você verbaliza isso, você vai incorporar. Eu não tenho como te ajudar a melhorar uma ansiedade, né, a ansiedade patológica, se você vai lá e repete o tempo inteiro que você é. Então, eu falo assim, eu estou ansioso, ansiosa, mas eu sou calmo. Ela fala, mas isso não é verdade. Sim. Mas se você continuar repetindo, vai virar. Vai virar. Porque a gente brinca, né? O mentiroso não conta tanta mentira que às vezes ele vai acreditar na mentira. Então, é isso. E então, eu falo pro paciente, esse é o primeiro passo, tá bom. Aí faço a sessão, falo, como você tá agora? A pessoa fala, nossa, eu tô bem mais tranquila, mas eu sou ansiosa. Você percebeu o que você fez aí? Nossa, não tinha. Por quê? Porque isso já é a sabotagem. E ela vem muito rápida. Então, eu falo para as pessoas... Pra gente sair da sabotagem, a gente precisa também construir uma nova memória que ajude a gente a sair dessa sabotagem. Então, o primeiro passo é perceber. É como um vício de linguagem. Muitas vezes a gente tá ali falando e uma pessoa fala assim, você percebeu que você fala muito, né? Eu falo, não. Aí daqui a pouco eu falo, né? Aí você começa a prestar atenção. Eu percebo que eu falei o né, mas eu ainda não consegui frear o né. E tudo bem. Mas você já percebe que fala já percebi. E antes você não percebia. Aí o processo vai mudando. É mais ou menos assim que a gente faz. Então, eu começo a perceber que eu tô entrando recriando um padrão. Você sabe que eu sei que isso não tem a ver necessariamente com questões físicas, tem e não tem, mas eu tenho, te ouvindo agora, eu lembrei de uma frase que eu falava muito. Quando eu era mais nova, eu falava, tudo acontece comigo, de bom e de ruim. Tudo acontece comigo. E eu falava, minha vida é igual uma montanha russa, é alto e baixo o tempo todo. E isso era uma identidade pra mim. Eu era, não era só uma frase, uma crença. Fazia parte da minha identidade. Eu me sentia uma pessoa muito abençoada e muito azarada ao mesmo tempo. E é óbvio que minha vida tinha muita bênção e muita coisa ruim. Exato, o tempo todo. E quando eu percebi, eu falei, nossa, eu me sinto nessa identidade. Eu me sinto como uma pessoa que sobe no carrinho da montanha-russa toda manhã e que ao longo do dia passa por um monte de looping. Minha rotina inteira era assim. Era muita bênção e muita coisas pra tirar essas bênçãos da minha vida. E eu achava isso normal, porque era parte da minha identidade. Quando eu tomei consciência, eu falei, nossa, eu preciso quebrar essa crença, eu preciso sair desse lugar, porque não era só uma crença mais, já era parte de quem eu era. E se eu quisesse quebrar essa crença, eu também precisaria que isso não fosse mais a minha identidade, que eu me tornasse uma pessoa até mais morna, sabe? Para que as bênçãos se sustentassem mais e para que eu não tivesse mais tanto drama. Mas exato, é o que a gente acredita. Então, é a programação.
Então, a programação a gente muda como? A gente muda mexendo no inconsciente, mas assim, precisa mudar na forma de agir, no hábito, no consciente. E aí tem uma coisa interessante, que assim, quem domina o nosso... Eu vou falar agora falando de sistema fisiológico. Ok. Basicamente, o que a gente tem é uma estrutura chamada amígdala, que é no cérebro, que é o centro do medo. Mas o que que ela é? Por que que ela tá lá? Porque ela identifica tudo que a gente recebe e baseada em memória, e memória inconsciente, ela vai fazer uma correlação para ver isso é perigoso ou não. E aí, ela que tá julgando ali o tempo todo. Ela entra e ela fala assim, isso é perigo. Sinto ou não Se é sinto perigo? ela já vai alarmar. Vai falar hipotálamo, E acender um monte de alerta no corpo. Alerta, e aí você entra em reação de proteção. É estresse crônico, é estresse interno. Tá. Não quer dizer que externamente você tá exacerbando alguma coisa. Porque às vezes a gente fala estresse e a pessoa fala, a pessoa é estressada. Não, às vezes tá ali de boa, feliz e tal, mas por dentro... Por dentro tá... exato. Internamente, todo o nosso sistema tá explodindo, né? E aí, então, o que acontece? Essa estrutura, ela vai sempre... E isso faz parte do nosso desenvolvimento. Porque, assim, se a gente pensar na ancestralidade, isso era muito útil para manter a sobrevivência. Hoje, a gente não precisa... teoricamente dessa forma, né? De reagir, mas é assim que vai acontecer fisiologicamente. Sim. Essa estrutura, a gente consegue, eu vou falar assim, treinar, e a gente através do treinamento, porque aí a gente já vai entrar em inteligência emocional, mas através de treinamento, a gente consegue modular e segurar muita coisa que você poderia ter uma reação mais emocional e racional. Ok. Principalmente para quem tem um equilíbrio emocional já mais desenvolvido. Sim, a gente precisa mexer nesses padrões de memórias para melhorar mais. Mas a gente consegue usando o recurso consciente, que é o nosso córtex pré-frontal. E a estrutura aqui do córtex, a gente consegue... eu vou colocar entre aspas, mas a gente consegue dar uma maquiada nesse processo por treinamento. Então, se eu treino, eu melhoro. Mesmo carregando a memória. Okay. Mesmo carregando a programação. Ok. Mesmo tendo passado por um trauma, mesmo tendo passado por ter repetido uma crença, um padrão milhares de vezes, se eu vou entrar nesse lugar de treinamento, eu consigo mudar a minha realidade. Sim, porque... Física, emocional financeira, exato, todas. A gente consegue, porque o córtex pré-frontal, ele participa desse processo, desse cérebro límbico que é o inconsciente. E ele participa porque ele faz correlação de memória também. Tá. Então, se a gente treina, a gente fica mais preparado. Né? Então, por exemplo, vamos supor que se eu fosse uma pessoa que ficasse muito nervosa quando eu fosse me apresentar, ou tivesse aqui, tô no podcast. Sim. Então, eu poderia, mesmo que eu não vai dar tempo de eu vasculhar e tratar o que me leva... Na hora. A ter esse nervoso, mas eu consigo treinar. Então, eu consigo treinar situações em que eu me sinto calmo, e aí eu começo a treinar isso. Eu fico calmo, e eu vou programando isso em mim. Sim. E eu consigo sustentar isso. Muito legal. Por um evento específico, por exemplo. Muito legal. Eu vou voltar um pouquinho na questão da dor, porque tem uma coisa que nos une, que nos uniu quando a gente se conheceu, que foi... Nós dois tivemos câncer de tireoide. Sim. Né? E a gente, inclusive, se aproximou no curso de anatomia por causa disso. Mas quando eu tive câncer de tireoide, Rafa, eu ouvi muito uma coisa que na época me machucava muito. Porque muitas vezes a sociedade olha a pessoa que tá doente como uma falha. Ai, primeiro, ela é vítima e falha. Então, coitadinha, ela tem câncer. Coitadinha, tão nova. Tadinha, uma menina tão bonita, tão jovem. Quando eu tinha acabado de casar, tava com 30 anos, né? 32, 33 anos. Coitadinha, tem uma vida pela frente, agora tá com câncer, nananã. Então, tem essa coisa de querer a gente colocar no lugar da vítima. E, por outro lado... como, mas deve ser porque ela não perdoou alguém. Mas deve ser porque ela tem uma coisa ruim aí nela. Deve ser porque ela é um karma ruim. E aí vinha uma acusação ao mesmo tempo. Então, era um tadinha e um dedo apontado. Um tadinho e um dedo apontado. Isso, num primeiro momento, me deixou, assim, mal. Porque
Eu não queria estar com câncer. Não era uma coisa que me dá aqui um câncer para melhorar minha vida. Então, eu acredito que a sociedade também culpabiliza muito a pessoa. Principalmente, eu acho que o câncer e algumas outras doenças são as que mais têm, né? Esse imaginário coletivo do julgamento e tudo mais. Mas, por outro lado, eu entendi depois que sim, eu tinha uma contribuição ali para ter desenvolvido aquilo e que teve ensinamentos e aprendizados importantes que chegaram na minha vida através disso, que imagino que para você também. Mas o quanto a gente olha por esse lugar de autorresponsabilidade? Porque eu entendo que eu era corresponsável por aquilo, mas naquele momento pensar nisso me trazia muita dor. Faz sentido isso? Como que você vê essa culpabilização da doença na pessoa? Faz. Ainda mais hoje, né? Assim, que hoje em dia, assim, que a gente procura tudo, a gente acha era Google, agora é IA, né? Tudo é na IA. E você começa a ler muito sobre essas questões. Então, hoje, a gente vê muito mais as pessoas falando do qual é a minha parte, do que eu me responsabilizo por isso. Sim. Né? Embora ainda tenha as suas divergências aí, mas... então, esse processo de fato... traz muito a gente joga uma autorresponsabilidade grande, fala, pô, o que eu fiz de errado? A culpa é minha, né? O que eu tô errando? Quando eu descobri, foi interessante, né? Porque quando eu vi a resposta, né? Do diagnóstico, aí eu lembro que eu comecei a andar pro lado pro outro, assim, eu tô com câncer. Isso foi por alguns segundos, assim. Aí eu... Até entender, né? Tô. Pronto, ok, fechei. Falei, tá, o que eu vou fazer a respeito disso agora? E aí, eu voltei o meu processo para qual é a solução? Para onde, o que eu vou fazer? Sim. Porque não me importa mais o que foi. Sim. Mas o que eu vou fazer? A partir daqui. E isso é natural nosso, que a gente vai fazer o quê? A mente, eu falo assim, que a gente nasce com um software, que eu acordo lembrando de quem eu fui. Então, se a gente não mudar o software, a gente sempre busca o porquê aconteceu. Ai, mas e é isso? Mas e por que aconteceu? E é importante. E tem muitas técnicas que te fazem... É importante, mas que também te fazem ficar só ali, né? Exato. É importante, mas tá bom. Mas o que aconteceu não existe mais. O que existe é esse presente e o que você pode fazer pra frente. Então, é importante que a gente mude o software para ajudar a gente a sair desse processo de vitimização. Sim. Sair desse processo de culpa, né? Não sei se tem essa palavra, mas de se culpar. De se culpar. E de buscar um culpado dentro desse processo. E também de se importar com o que as pessoas estão falando. Sim. Eu precisei parar, porque senão eu não ia ter um tratamento bom, assim. Eu falei, ok, entendo vocês, mas me deixa aqui que eu quero eu quero ir pra frente, eu quero buscar a resposta positiva. Eu sou saudável, eu quero encaminhar meu corpo pra saúde. Mas eu ficasse ouvindo as pessoas, eu ia enlouquecer ali. Assim, quando a gente fala do câncer, que é importante a gente entender que toda doença, todo processo que a gente tem, ele é a gente. Sim, né? Então, são as nossas células que foram lá e que receberam um comando para se transformar numa coisa disfuncional. Mas, quando você tem algumas doenças específicas, quando a gente fala, o diagnóstico aparece, elas assustam. Sim. Porque elas assustam, porque aí está ligado com um processo que talvez seja o mais difícil de se trabalhar, que é a morte. Sim. E aí as pessoas falam, vou morrer. Vai morrer. Sim, às vezes assusta mais quem tá ouvindo. Você tá com câncer? Nossa, assusta mais do que quem está. Sempre, né? Muito mais. Quem estava com câncer está. Muito mais. E aí, dentro desse processo, o software que eu falo que é importante a gente reinstalar, né? Eu coloco um novo software, eu vou dormir sendo quem eu fui amanhã. Isso é para não lá na mente. Eu vou dormir sendo quem eu fui amanhã. Quem eu quero ser amanhã? Eu quero ser a pessoa que encontrou a solução. Até porque presente, passado e futuro é uma ilusão de tempo. Então, se eu lembro do que eu fui, eu lembro do que eu fui amanhã, que é de quem eu sou, mas fui. Mas eu sou agora. Então, por exemplo, é igual assim, você pega o copo com água, aí você fala assim, ai, Rafa, e agora o que a gente vai fazer? A água tá acabando. Tá, se eu ficar preso a água tá acabando, eu fico preso no problema. Sim. Eu tô preso no passado. Sim. Agora, se eu falo, tá bom, vamos pensar agora pra frente. Então, o que tem amanhã? O que Primeiro tem a água tá realmente acabando? Porque sempre tem essa pergunta de, isso é realmente um problema? E aí, vou pra frente. Então, peraí. Qual é a solução disso? Onde eu encontro água?
E aí eu começo a direcionar a minha mente Total. para o que eu preciso fazer, para as coisas que eu vou encontrar e como que eu vou fazer esse caminho. Ah, mas isso vai garantir que eu vou me curar do processo? Não sei. Não sei. Mas isso garante que você vai ter uma vida melhor Mas se nesse você se presente. movimentar só se tiver certeza que vai dar certo, ninguém faria nada, né? Não tem como. E se você tiver a convicção é como eu posso estar melhor agora. Ou 1% por dia. E aí você vai fazendo. 1% por dia. Porque não foi do nada. E isso é muito característico também. Às vezes a gente vê muito assim, nossa, do nada. Nossa, apareceu do nada. Nunca Não do apareceu. nada, né? A doença, dor, nunca vem do nada. Ela tá há anos ali sendo desenvolvida. Tá. Quando eu descobri o meu câncer, eu descobri do nada. E a estimativa é que ele estivesse comigo há 10 anos. É. Só que eu descobri do nada numa mudança de país. Então é isso. Ele nunca tá do nada. Às vezes a doença já tá em você há muito tempo. Ou às vezes os alertas dela já estão em você há muito tempo. Eu falo muito dos 3 S's. Eu tenho até um curso disso na Academia das Virtudes. Que são os sintomas, as sincronicidades e os sonhos. Então, os sonhos vêm avisar. Muitas vezes a gente não ouve, não lembra, não conhece, não sei interpretar. Aí as sincronicidades começam a aparecer. A vida vai trazendo os alertas. E você tá o quê? No piloto automático? E não presta atenção. E não tá ouvindo o que o universo veio falar com você. Aí começam os sintomas, e muitas vezes a gente também não presta atenção, porque o sintoma, às vezes, só vai dar atenção pra ele quando ele tá gritando. Exato. E o sintoma pra mim é o último alerta, é o último, ou você vai ver isso agora, ou vai ficar pra próxima encarnação. Mas é isso mesmo. São os convites da vida. É assim, por exemplo, eu falar do nada. Se você tem um processo inflamatório no corpo, tudo começa por processo inflamatório. Tá. Quem gera processo inflamatório? Estresse. Mas é o estresse? Não, eu fiquei estressado, passei pelo processo, acabou. Isso é extremamente saudável. Agora, não, eu mantenho o nível de estresse. Eu continuo com estresse crônico. Um momento de estresse é natural da vida, ter alguns momentos de estresse, mas que ele se dissolve. Agora, eu me sustento nessa reação de estresse. Reação de estresse inflama o corpo. Corpo inflamado é um corpo que vai morrer. Ok. Acabou. Corpo inflamado é um corpo que vai morrer muito antes do que o previsto. Vai. Exato, Vai morrer exatamente talvez antes desse tempo. Talvez antes desse tempo. Você está acelerando o processo natural do corpo de envelhecimento se você manter esse estado de estresse. Aí você fala, foi do nada. Não foi do nada. Quantos processos inflamatórios você teve antes? Quantas adaptações o seu corpo já fez? Seu organismo fez e não foi ouvido. Até que uma hora vem alguma coisa que fala assim, bom, eu acho que não vai ter jeito. Eu acho que essas adaptações elas vão tendo gasto energético. Sim. Chega um momento que esse gasto energético é tão grande que não dá mais para manter o corpo vivo. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Da bulimia, né? Da anorexia. A anorexia, ela é uma doença e que chega um ponto que a pessoa, ela muda a imagem, então ela sempre acha que ela tá, assim, ela tá sempre obesa, e ela vai parando de comer, e aí tem a bulimia que entra junto, mas não necessariamente, mas ela vai parando de comer, então ela vai perdendo peso, ela vai emagrecendo. Chega um momento que mesmo que você dê os nutrientes para o corpo não tem energia para absorver. Então não adianta, a pessoa tá lá, tá internada, tá tomando soro, medicamento. Com alimentação intravenosa, muitas vezes, e o corpo não tem energia para absorver o alimento e a pessoa morre. Uau. Porque o que aconteceu? Foi tanta adaptação, que não dá mais, não tem mais como fazer para aquele processo continuar. Então, ele vai se desfazer e se transformar em outra coisa. Entendi. Então, é isso que vai acontecer. Que a gente fala assim, é o que você falou do processo. Vai acontecendo, vai entrando, vai. E vão adaptações. Então, é muito antes. Muito antes. E, eu vou te falar, a nossa biologia é incrível. A gente demora muito pra gente ficar doente. Você falando, imagina, tem gente que do nada aparece um câncer e morre em 10 dias. E qualquer um tá suscetível a isso. Sim. Mas é porque aquilo concentrou há muito tempo. Sim.
Sim. Eu imagino que tem ali 5, 10% dos casos que era realmente o tempo da pessoa ali. É o tempo. Não vou entrar no mérito destino, Tem e o o tempo destino, divino, tempo e que a gente divino de fala, partir, cumpriu a exato, tem missão, umas questões, tem uma mas... série de coisas que não tem a explicação lógica e que realmente acontece. Mas ainda assim, mesmo que fosse o tempo divino da pessoa, já tinham alertas ali de que isso ia acontecer. Eu tenho até isso pela minha mãe, né? Minha mãe partiu muito cedo, quando ela descobriu o câncer, e 1 mês depois ela faleceu. E quando ela descobriu, ela contou pra mim o que ia acontecer. Tipo, ela já sabia. Era uma pessoa que estava ali em plena aceitação, né? Na virtude da aceitação. Dani, é isso, vai acontecer isso. E eu fiquei até brava com ela, fiquei com raiva, porque... Como assim? Você não vai lutar? Você não vai querer viver? Ela falou, não é isso, eu adoraria te ver casar, adoraria conhecer meus netos, mas é isso que vai acontecer. É como se ela já soubesse que o ciclo dela tinha acabado, assim. E eu só fui entender isso muito depois. No primeiro momento eu fiquei com raiva. Eu só fui entender isso muito depois. Como se alguém super espiritualizado não tá acreditando que pode. Não, ela só simplesmente entendeu que o que ela veio entregar no mundo já estava concluído. Exato. Tem coisas que a gente não adianta, né? Por mais que você mexa, tem algumas coisas que são mas mesmo assim destino. tinham sinais que ela, por ser espiritualizada, percebeu. Ela entendeu o que ia acontecer, só que no caso dela, ela entrou no movimento de aceitação. Sim. E tem isso também, mas a maioria dos casos, como o meu, eu poderia ter me entregue, assim como você, ou a gente escolheu mudar um padrão, mudar um hábito, seguir um caminho diferente. Eu queria te fazer uma pergunta também sobre a questão da... Você é constelador também. Eu até ia te fazer um comentário sobre isso. Quando você pensa não só no seu filho, você tem um filho que vai fazer 5 anos, né? Eu tenho um filho de 5 anos também, o Ian e o Luca, que são amiguinhos. Quando você olha para essa geração que está chegando agora, eles têm a tendência, como constelador, eles têm a tendência de repetir padrões que eles estão trazendo nossos como pais da sociedade? Ou você acredita que essa geração já está mais aberta a construir um novo padrão? Eu vou responder essa, e eu ia introduzir aqui uma questão que a gente falou de destino. Às vezes a gente não tem que falar, não tem jeito, né? Como você falou da sua mãe. Mas você sabe que a gente carrega, de fato, muitas memórias que são chamadas as memórias transgeracionais. Tá. Que é adaptação biológica. Então, a gente herda as memórias dos antepassados para a gente nascer preparado para esse ambiente. E a gente vai herdar tudo, o que coisa boa e trauma. Claro, com certeza. E, por exemplo, é mapeado por marcadores epigenéticos, que são marcadores ali que eles vão pegando nas células, de memórias, de pegar a memória no neto, a memória que estava na avó, no avô. E aí você pensa assim, então pensa os nossos avós que receberam dos avós e dos pais. Ou seja, o meu aí filho, acumulou. Luca, tem memórias ligadas à minha mãe. Também. E tem memórias também para trás. Por quê? Pensa assim, a sua mãe recebeu a memória dos avós, dos pais. Aí acumulou nela. Aí ela passou isso para você. Então ela passou o que ela recebeu mais o dela. E a avó dela... Exato. De outros. Então, assim, a gente fala 3 gerações, mas vai muito para trás. Com certeza. E essas memórias são inconscientes. E eu afirmo isso. Muita coisa que a gente acaba tendo na vida. Sim. E aí não vou falar só de doença, não. Falando de aspectos, doenças físicas, emocionais, mas também de questões do dia a dia. Às vezes a pessoa fala assim, poxa, parece que eu sempre estou sendo desvalorizada, não tenho um reconhecimento. Às vezes financeiramente parece questões que o dinheiro... financeiras. Fala, parece que o dinheiro não consigo gerar dinheiro, ou eu gero, mas o dinheiro escoa. Sim. Essas questões, elas têm, muitas vezes, não é que eu sou destino, não é que eu já fiz de tudo e nada muda. Às vezes não, às vezes a gente está carregando destinos que não são nossos. Tá. Porque são nossas memórias, elas estão programadas, então elas vão executar. Sim. Então, muita coisa a gente consegue melhorar. Com certeza. E aí, falando agora que você trouxe da pergunta, eu acredito que é como o Jung falava do inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo é a nuvem. E a nuvem está sendo constantemente colocando informação nela. Sim. Então... quando você olha as crianças hoje, elas já vão nascer com uma carga de informação muito maior do que a gente teve, porque está sendo depositado informação e a nuvem não tem, sim. Né, é ilimitada. Então, eu acho assim, hoje essas crianças têm a oportunidade e a abertura muito maior de já desde do desenvolvimento
terem uma relação melhor com essas questões chamadas isso aí é emocional, né? Então, ter essa interação melhor, essa gestão melhor de percepção. Sim. E por isso eu acho que elas sim, se elas trilharem esse caminho, elas têm uma grande tendência a realmente terem muito mais abertura e já chegar numa fase adulta muito mais, vou colocar assim, muito mais lapidados. Com certeza, com certeza. E assim como a gente traz os traumas transgeracionais, os padrões transgeracionais, eu acredito muito que a gente traz as virtudes dos nossos ancestrais, além das do espírito da época. E eu acredito que nossos filhos hoje têm a oportunidade de, tendo mais acesso a esse conhecimento, essa geração que vem tem muito mais acesso. Na nossa época, quando a gente começou a estudar espiritualidade, não tinha nem Instagram, né? E muita coisa foi acontecendo. Então, eles têm essa oportunidade de ter mais acesso à informação, de receber mais esse olhar da luz mesmo, de como ser um humano melhor, de como contribuir mais com a sociedade, de estar mais conectado com a sua essência. Claro que o mundo terreno vai fazê-los se perderem um pouco, porque faz parte. Mas eu acredito que eles têm mais acesso à informação e ao conhecimento, mais consciência das memórias que eles vão gerar. E com isso, tem mais oportunidade de construir essa vida mais virtuosa, essa nova era das virtudes. Eu gosto muito de um livro, né, que chama o Tao Te Ching, que eu falo que é o meu livro de cabeceira. Inclusive, é um livro sobre virtude, que Rafa me introduziu para 852 pessoas. Ele é o maior fã de Tao Te Ching que eu conheço. Nossa, eu adoro o Tao Te Ching, e aí é escrito, né, pelo sábio Lao Tzu, e realmente ali é um ensinamento, assim, ensinamento de como, pra vida. Sim. E tem uma coisa do Tao Te Ching que ele fala, que eu gosto muito, que ele fala assim, eu gosto de tudo, na verdade. Mas tinha ele que fala ter Tao assim, Te Ching aqui, gente, senão seria o Rafa no podcast. Ele fala assim, o eredito. O eredito, eu acho que é o eredito. O eredito não é sábio e o sábio não é eredito. Eredito é aquele que detém o conhecimento. Ok. Então, uma coisa é você ter conhecimento. Outra coisa é você saber usar. Sabedoria. Então, sabedoria é saber usar. Então, o sábio é aquele que sabe usar o conhecimento. Ok. A pessoa sábia. E isso é muito importante, porque uma coisa que eu tenho visto também com esse acesso às informações é um emburrecimento. Total. Mas por que um emburrecimento? Não xingando ninguém, mas Sim. porque as pessoas estão ficando mais preguiçosas, Concordo. porque está muito fácil acessar. Sim. E elas estão deixando de processar, né? De pensar. Então você tem muito acesso ao conhecimento, mas você não está sabendo usar. Então, eu acho que isso é um grande papel. E até gerar conhecimento. Porque se você só consome, que momento você vai gerar o teu próprio conhecimento, a tua própria opinião? Exato. Então, assim, eu acho que é um papel nosso hoje, como para os nossos filhos e para as pessoas que a gente tem uma relação de desenvolver, que é estimular eles a pegarem o que eles têm o que eles têm acesso ao conhecimento e mostrar para eles um caminho de como usar. Perfeito. E de treinar isso, porque isso é treinável. Não deixá-los preguiçosos, né? E saber usar o conhecimento. Então, como eu uso o conhecimento? E pra gente também, por exemplo, hoje, com a tecnologia, porque tem muita gente que fala assim, eu escuto isso muito hoje em dia, falar, não, isso não é pra mim. Eu falo, gente, isso é pra... isso tá aí, não é pra você ou não é pra você, tá aí, tá dado. Tem que trazer, tem que usar. Sim. Só que a forma de usar... Sim. Que a gente precisa usar para nos ajudar. Concordo. Mas não para fazer por nós. Eu tenho um marido que trabalha, inclusive, com inteligência artificial, palestra no mundo todo sobre segurança da informação na inteligência artificial. Tem uma empresa disso. E a gente conversa muito sobre isso em casa, da importância de não ignorar a IA, até porque a gente respira isso em casa agora, mas como usar, como saber usar, porque a tendência é que a gente fique menos humano se a gente deixar a IA nos comandar. Agora, se eu uso ela para o meu bem, para contribuir comigo, com a minha própria evolução, onde encontrar informação, mas aí depois
eu me informar e eu formar a minha própria opinião. Na rede social, hoje em dia, todo mundo posta o tempo todo tudo automático, né? Tá automatizando tudo. E cadê a humanidade? Cadê a tua essência? Cadê a tua voz ali? Você tá dando a tua voz pra uma coisa automática criar. Então, por isso a gente tem que saber usar. E isso tá trazendo... E aí eu falei do emborrecimento, porque isso tá trazendo uma consequência, que é a atrofia do córtex cerebral, do córtex pré-frontal. Uau. Que já tem vários estudos, né? A Itália é pioneira nisso, mas já mostrou a atrofia do córtex pré-frontal. Sabe quando acontece isso? Na gestação. Uma coisa biológica natural, em que a mãe vai focar a atenção por 6 meses para o neném. Mas isso não é natural no nosso dia a dia. E seria, por exemplo, é normal no envelhecimento. Só é normal, mas é normal se você para de estudar. Se você para de pensar. Então não é normal no envelhecimento, é normal em quem para. Em quem para. E aí, se você começa a permitir que você não pensar mais, você vai... E é muito rápido isso. É rápido a atrofia do córtex pré-frontal, se você para de usar. Então, você começa a ter essa atrofia. E lembra que eu falei agora um pouco? Uma das maneiras que a gente tem de burlar o sistema e trabalhar uma inteligência emocional é usando o córtex pré-frontal. E aí você vai ficar com você vai ter menos inteligência emocional e menos capacidade de gerir as emoções. E aí você se torna uma pessoa mais reativa e menos produtiva. Menos produtiva, menos realizadora, mais vítima. E aí você começa a entrar em todas as síndromes, né? Então, assim, por exemplo, você começa a ficar reativo, agressivo, né? Porque você não tem resposta, você não consegue lidar com a situação, e aí você entra nos estados emocionais. Ou seja, estude. Quer usar inteligência artificial? Use, mas estude. Leia um livro também. Um livro escrito por um humano e também não por uma IA, porque hoje as IAs estão escrevendo os livros também. Você lê. Converse com pessoas. A nossa maior aprendizagem de virtudes e de hábitos acontece assim, ó, nessa troca humana, nessa troca real. Converse com pessoas, vai fazer um curso. Siga com a tua cabeça ativa. E questione, né? Questione. Rafa, quando você olha a sua história hoje, qual que é a maior virtude que te representa? Vamos lá. A maior virtude que me representa... Eu acho que eu não sei se tá dentro das virtudes, mas é confiança. Confiança, sim. Confiança, eu confio muito no que eu faço, eu confio muito no que eu sou, eu confio muito nas pessoas que estão, sabe, ao meu redor, eu confio muito em mim. Então, por exemplo, quando alguém... É interessante, assim, eu vou contar um episódio da minha vida, que pra mim é neutro, né, não tenho sensação nenhuma, mas que poderia ter determinado ali e feito assim, ter sido um bloqueador na minha vida. Quando eu escolhi fazer... eu escolhi fazer fisioterapia, né, com formação, e aí eu tava num momento ali que eu fui levar uma pessoa... no hospital, que eu tava ali, mas da minha família. E aí uma outra pessoa da minha família falou assim... passou uma mulher, ela falou, sabe quem que é aquela ali? E essa pessoa da minha família trabalhava nesse hospital que eu levei essa outra pessoa. Ela falou assim, aquela ali é a chefe da clínica de fisioterapia aqui desse hospital. E você nunca vai chegar onde ela chegou, porque ela só aceita mulheres. E aí, naquele momento, essa pessoa poderia, como era uma pessoa de referência para mim, ela poderia... ter destruído, mas isso é uma coisa que é uma virtude que você falou, eu herdei provavelmente dos ancestrais, porque sempre fui muito confiante. E sem confundir confiança com sorbeba, né? Inclusive tá na mandala, a confiança é uma virtude. Assim. Muita confiança. E aí, naquele momento, o que eu pensei foi, eu realmente não quero chegar onde ela chegou, porque se ela só contrata, se ela só chama mulheres, ela tem alguma limitação. E não é esse o lugar que eu quero pra mim. Sim. E dali, pra mim, passou. Sim. Mas, então por isso que eu falo que isso determina muito. Porque eu tenho muita confiança. Muito bom. E o que me levou até hoje chegar e falar assim, na primeira pergunta que você fez, você acredita que toda doença, ela é física e emocional? Eu falo, sim. Sim. Acredito, porque eu estudo, porque eu vejo, porque eu percebo e eu sinto isso. E esse é o caminho que eu sempre sou levado. Cada vez eu estudo mais sobre isso. Sim. E cada vez você comprova mais
isso na prática, exato. na tua vida, na vida de milhares de pessoas que você já atendeu. Exato. Então, pra mim, essa é a virtude, confiança. E uma que você escolhe pra deixar pro mundo, que o mundo mais precisa hoje? Ah, Dani, eu gosto muito da virtude do por intento, né? Acho que do seu congresso, né? Por que a virtude do por intento? Porque o por intento, pra mim, é o que... vamos falar de por intenção. Tem uma coisa que a gente fala assim, em níveis. A gente tem corpo, vou separar assim, corpo, mente, e vou colocar espírito ou consciência. Todos eles são iguais em importância. Tá. Mas em nível de consciência, o corpo, ele é inferior à mente. Porque é a mente quem comanda o corpo. Então, por que ele é inferior? Não por ser menos, é porque o corpo não entende a mente. Sim. Mas a mente entende o corpo, por isso ela comanda o corpo. A mente, ela é inferior à consciência, ao espírito, porque ela não entende a consciência, o espírito. E aí, quando você permite que a mente comande, comande as coisas, você tem um problema. Sim. Porque você passa a ter a necessidade de controle. Porque se sair, ela não sabe fazer, porque ela é baseada em memória. Então, quando a gente vem para o estado de consciência, o que é o estado de consciência? É a gente conseguir se alinhar e perceber o que a gente veio servir no mundo. Sim. Porque a gente tem um serviço. Sim. E esse serviço eu falo que é o divino em nós. Sim. Então eu falo assim, quando eu engarrafei Rafael, você engarrafou Dani, a gente pegou uma porção do divino. Sim. Essa porção do divino que a gente pegou, ela é do mesmo divino. Sim. Só que a porção que você pegou é diferente da minha. Sim. Então, isso que eu vim servir, eu tenho que colocar pro mundo. Sim. Não falando de religião, mas não. falando de ensinamento, Sim. Né, um dos ensinamentos que está escrito na Bíblia do Sermão da Montanha de Jesus, como ensinamento, ele fala assim, eu não lembro exatamente, mas ele fala assim, por que vocês estão se preocupando com o que vocês vão fazer, comer ou dormir? Em primeiro lugar, busque o reino de Deus. Em primeiro lugar, busque o que você veio servir no mundo. Sim. O por intento. Sim. E ele fala, e pratique sua justiça. E você não pode guardar isso para você. Sim. Porque isso não é seu. Eu falo que lá no congresso eu falei, inclusive, né, que pra mim o por intento é um quebra-cabeça cósmico. E que se você não coloca a tua peça ali, vai sempre estar faltando uma peça. E é como se as partes não se formassem um todo. Então, quanto mais você exerce o seu por intento, o seu servir no mundo, a sua pura intenção de alma, mais eu permito que você exerça. Por eu começar um podcast da Era das Virtudes, hoje você tá aqui, talvez alguém tá te escutando e vai virar uma chave que vai fazer a diferença na vida de outra pessoa, que vai fazer a diferença na vida de outra pessoa e talvez essa pessoa amanhã me ajude. E aí a gente tá colocando as peças de todo mundo no quebra-cabeça. Pra mim, esse é o por intento e a beleza do por intento. E quando a pessoa não coloca essa peça do quebra-cabeça, ela tá sendo até egoísta, ela tá deixando de contribuir com o todo, ela tá ainda na dor dela, enfim, nas questões dela, mas muito presa numa realidade que não é a melhor realidade. Então, eu convido todo mundo a colocar a sua peça cósmica do quebra-cabeça. Mas é importante, assim, só trazendo uma coisa, é que muita gente tem essa questão, né? Eu acho que isso fala, não sei o meu propósito, eu não sei, essas coisas de... Não sei. Não, você não precisa necessariamente saber isso, mas normalmente aquilo que a gente veio servir no mundo está muito ligado com o que a gente tem facilidade de fazer. Sim, então a gente tem habilidade, facilidade, aptidão, a gente se direciona, a gente é interessado àqueles assuntos. Sim. E não necessariamente tem a ver com o trabalho. Quer dizer, não tem a ver com o trabalho. É que pode ser parte do trabalho. Sim. Mas é o que você faz com facilidade. Sim. Essa habilidade que a gente tem... eu vou dar um exemplo. Meu pai sempre trabalhou como analista de sistema. Mas o meu pai tem uma habilidade com marcenaria, que ele fez coisas assim, incríveis. Sim. E era natural dele. Sim. Isso é o que ele veio servir no mundo também. Com certeza. Né? Então tem várias coisas que a gente tem. Então isso é um caminho para ajudar. Que às vezes a pessoa fica, não sei, né? Posso dar uma cartinha para você, Rafa? Vamos. Uma virtude aqui pra você. Valentia. Olha lá. Essa é dos fortes. A valentia é uma bravura que vem da alma. Coloque mais energia no seu servir, porque um coração valente aplica energia de amor na ação. Valem, sinta a força amorosa que te impulsiona a conquistar mais. O mantra dela é: a valentia me guia a realizar coisas grandiosas na minha vida. Eu digo que essa carta só chega quando a pessoa tá pronta
para dar um passo muito grande. É normalmente quando ela sai. Muito Não bom. é uma carta que sai muito, ela sai para Adorei. quem quer dar um passo grande. E pensando nesse passo grande, o meu recado final aqui, Rafa, é um convite para você deixar uma frase, uma mensagem que represente esse legado, esse passo que você veio deixar no mundo. Queria que você deixasse aqui para a galera que tá ouvindo a gente. Eu vou... Bom, eu vou deixar de uma maneira... desenvolvam, pratiquem inteligência emocional. E aí, para você, tem 4 coisas importantes para você ter uma inteligência emocional, para você perceber sobre a sua inteligência emocional. Primeiro, é você saber perceber as emoções, senti-las. Como eu sinto as emoções e qual é a conexão que ela faz no corpo. Então, como eu sinto elas em mim. Depois, saber nomear elas com precisão. Como é o nome disso que eu estou sentindo? Aí, pegar essa emoção e saber dosar ela para que ela não tome conta de você. Então, você saber dosar para você ir diluindo ela e permitir que ela flua. E aí, tomar decisões a partir das suas emoções. Dessa maneira equilibrada. Então, um recado treinem, busquem desenvolver inteligência emocional. E desenvolver inteligência emocional é vasculhar memória inconsciente e fazer mudança de hábito. E criar novos hábitos saudáveis. Maravilhoso. O Rafa, ele também é um dos professores da Academia das Virtudes. A gente tem aula do Rafa lá na Academia das Virtudes, na formação da Terapia das Virtudes. Ele tem uma super aula lá de psicossomática conectada com virtude, né, meu amigo? Então, é muito bom ter você aqui. Tô muito feliz de te receber hoje aqui na minha casa virtuosa. Obrigada por ter aceitado o convite de tirar aí na tua agenda um tempinho para estar aqui com a gente, de espalhar o teu servir e o teu puro intento no mundo. Eu tô muito feliz de você estar aqui. Vou deixar seus contatos aqui embaixo também para o pessoal te encontrar no teu Instagram, no teu YouTube, mas é Rafa... O Instagram é Rafa FP. Rafa FP. _ Oki. 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 Tá, a gente vai colocar aqui. E também o Instagram da Oki Acupuntura. Da Oki Acupuntura. E esse papo eu digo que não morre aqui, então se você quiser continuar essa conversa comigo, com o Rafa, deixa uma mensagem aqui no vídeo pra gente, coloca o que você mais gostou pra gente saber como esse podcast tá tocando aí no teu coração, e também pode acessar o Rafa também, que ele é super acessível e pode responder aí suas dúvidas. Total. Podem mandar perguntas, adoro. Adoro estar aqui, né? Eu adoro essas oportunidades. Obrigado pelo convite. E é isso. Sempre que puder, eu tô aqui. Obrigada, meu amigo. Para você que estava aqui com a gente, meu muito obrigada, nosso muito obrigada. E desejo aí que você construa a sua vida virtuosa. Um beijo e até o próximo episódio.